Olá Itajaí, olá Joinville, estamos novamente aqui pela TV BE com o programa A Voz do Navegante e toda a semana no site www.avozdonavegante.com.br. Segunda-feira, então no começo da semana, aconteceu aqui em Itajaí, no Sindip, o terceiro encontro da cadeia produtiva da sardinha. Ali foram elencados vários assuntos para serem discutidos. O setor estava presente, muito bem representado, e o ministro Eduardo Lopes fez questão de estar aqui no encontro. Boa notícia, começou bem o ministro. A mim pareceu que ele é um homem muito bem intencionado. Ele tem posições bem enérgicas, diz que ele é o ministro e ele é que manda. Diz que faz a turma lá trabalhar. Tomara, ministro, tomara que a política lhe deixe resolver todas as demandas que o senhor levou aí na sua pasta. Giovanni Monteiro entregou para ele uma lista de problemas para ele resolver em Brasília. Ele mostrou eficiência num primeiro momento. Ele chegou 9h30, 10 horas, foi visitar algumas empresas de pesca e chegou no Sindip 14h, depois do almoço. Nesse interim, foi dito a ele que o setor estava enfrentando aquele problema da licença de pesca, que a licença ainda não estava aqui em Itajaí. E o barco só pode sair com a licença original. O ministro, durante o passeio, prometeu que ia resolver. 14h, lá na sede do Sindip, a coisa estava resolvida. Parabéns, mostrou agilidade. Bem, vamos lá para a sala do Sindip, que a gente gravou, e todo o que vocês vão ver aqui está lá no site www.avozdonavegante.com.br na íntegra. Aqui a gente compilou, porque o nosso tempo é pequeno, é meia hora. Então vamos lá para a sala do Sindip, onde ocorreu o terceiro encontro da cadeia produtiva da sardinha. O primeiro a falar foi o Manuel Xavier de Maria. Senhor ministro, da parte dos pescadores, eu acho que a gente vai falar muito pouco, até porque nos resta muito pouco de oxigênio. O que esse setor está passando, as dificuldades colocadas tanto à indústria como a questão de captura, pescadores e armadores, já está se tornando insuportável. Seria questão de defesa, ou seja, nós passamos até 7 meses sem receber um centavo do governo federal e temos que passar por esses 5 meses, melhor dizendo, de defesa. A nossa aposentadoria sucumbiu com a questão da nova Constituição. São 35 anos exigidos de trabalho, com mais 14 anos e 5 meses por questões de defesa. Um pescador que tem que estar a bordo durante 49 anos e 5 meses para atingir a aposentadoria por tempo de serviço. Não tem ser humano com capacidade de suportar esse tempo de serviço. Nós ainda acreditamos que esse ministério, que foi criado para nos auxiliar, ao todo o setor pesqueiro, que ele possa assim vir assim a auxiliar o setor pesqueiro industrial, seja ele armadores, pescadores e as próprias indústrias. Porque aos pescadores artesanais, senhor ministro, eu não quero colocar uma vírgula contra, mas esse ministério já demonstrou sua eficiência para com os artesanais e para com os industriais. Nós estamos até hoje esperando uma única notícia positiva para começarmos a elogiarmos e a bater palma a esse ministério. E esperamos que o senhor seja também, como foi o primeiro-ministro a vir em pouco tempo em Itajaí, que seja o primeiro-ministro a nos fazer bater palma e dizer que esse ministério tem um futuro promissor. Obrigado. Enfim, eu tenho um ministro, um ofício para entregar em nome do Sindip, Sindesp da Pesca. Bom, enfim, nós temos um grande problema que chama-se Instrução Normativa número 5 do Meio Ambiente. E ela é de maio de 2004. Então, diga-se de passagem, fazem 10 anos. Exatamente há 10 anos, o seu artigo 4º e 5º falavam que teriam várias espécies que foram listadas como ameaçadas e na época foram contestadas por esse sindicato. O nosso ex-presidente Giovanni Moon, inclusive, numa visita ao presidente Lula aqui, reportou e o mesmo sugeriu que iria suspender essa norma. Essa norma nunca foi suspensa.
várias espécies foram colocadas no momento da destruição. Aproximadamente só da frota de arrasto são descartados ao mar 40 mil toneladas de peixe. Peixes esses que estariam em extinção. Só que a norma é do meio ambiente, é do IBAMA. Mas, ministro, me desculpe, o processo de coordenador é o Ministério da Pesca. E o senhor deixa bem claro, eu sou ministro, eu decido a minha agenda, quem manda sou eu que vou fazer as coisas. Então, espécies como cheque coveiro, mas espécie nobre, hoje estão sendo descartados. E nós temos o nosso país vizinho, o Uruguai, pescando e exportando para o país, o Brasil. Se o pescado está em extinção, tudo bem, nós não queremos pescar. Mas o que faltou nesses últimos anos no Ministério da Pesca, uma crítica, eu me sinto muito à vontade, porque o Ministério é a nossa casa, faltou gestão, faltou pesquisa. CEMOC e CEPOC, elas são devagar, quase parando. Desculpe, tem até membros aqui da secretaria, mas a morosidade dessas duas secretarias são prejudiciais a todos esses aqui, a pescadores, armadores e industriais. E nós fazemos a questão de rotulagem, de embalagem dentro sim do Ministério da Pesca. Aqui na nossa casa, não o Ministério da Agricultura. A gente sabe desse o medo do IBAMA também, que perdeu a pesca. Então nós precisamos sim um encontro. E eu, com muito prazer, gostaria de falar aqui na frente de Deus. Eu gostaria que o senhor focasse permanentemente na gestão que a gente sofre com essa troca de ministro. Agilizar a análise da proibição da IN número 4 2005, são medidas mitigadoras para a captura de aves marinhas, a qual a Fátima faz parte do CPG na última reunião, como o Bairro, estiveram presentes. Há 2 anos, nós fomos na norma 2011. A revisão da IN 14, considerando principalmente a IN2. E como eu falei, isso não estava à frente da pasta, o Ministério da Pesca assina um documento junto com o meio ambiente, dando aval ao IBAMA legislar sobre toda a norma, e o IBAMA publica a norma e não consulta ambos os ministérios. 3 mil toneladas é o que o Brasil exporta de arraia, fora o consumo interno de arraia no país. Então o procedimento que o IBAMA colocou que o pescador ele tem que informar o armador 3 dias antes do barco entrar, especificamente com cada espécie com nome científico. Isso é impossível. Eu não sei fazer, muito menos um pescador. Como é que o pescador vai falar nome científico? Mas infelizmente o nosso Ministério deu aval para que o IBAMA fizesse isso. A alteração da IN12, suspensão gradual das redes de pesca de mar e as embarcações que tinham rede, foi normatizada em 2011. E pela não criação de CPGs, existe uma redução gradual ano a ano e não está sendo contemplada. A revisão da IN10, 2011, análise técnica jurídica, o Ministério da Pesca pode sim fazer, ministro. Porque são espécies que eram na constância. O que aconteceu nas permissões antigas? Eram peixes diversos, fauna acompanhante. A revisão da IN 171 do IBAMA da pesca de tainha é a questão do GTT, que isso tem que ser passado, foi prorrogado da última reunião, como a gente reportou. O IBAMA simplesmente abandonou a reunião. Então o IBAMA abandona a reunião e nós vamos ser prejudicados. Então acho que a gente precisa avançar nisso. Estabelecer a cota de importação da OMC para os produtos, Abraão já citou inclusive. Imediata implantação de CPGs e recursos demersais e pelágios, e isso nós vamos resolver tanto a questão da frota de arrasto e de emalho, como as de cerco e de bonitizado. Uma coisa importantíssima que o setor, acho que nós não busca isso, é definir práticas e políticas de financiamento do setor pesqueiro. Hoje a gente teve o prazer de verificar um barco onde vários armadores estão aqui, a modernização da frota, mas se cada um desses está fazendo do bolso, do próprio bolso próprio. Precisamos melhorar como os países foram, Estados Unidos fazem para a frota realmente com juros baixos, como o senhor sabe, da ciência, juros de 12% além impossível. Alterar a lei 9445 de subvenção do óleo diesel, que ela fala em restrição limitador de 65%. Nós temos o óleo diesel na Argentina e no Uruguai com subsídio, com preço em torno de R$1,20, R$1,30 convertido, e hoje o preço do óleo diesel aqui está em torno de 2,10 mais ou menos.
estabelecer uma total isenção tributária para os produtos de importação de pescados. Se o REB for incluída simplesmente a palavra barco de pesca, indústria de pesca, nós podemos trazer equipamento para as indústrias de pesca, seja ele de descascar peixe, filetar, isentos de peixe, como inclusive equipamentos eletrônicos, modernização, redes de pesca e apoio do Ministério, do senhor senador, finalizando o pleito, apoio do Ministério da Pesca e Direção Nacional para a equiparação da pesca como agronegócio. Recebo aqui nas mãos então do Giovanni tudo que ele apresentou. Certamente a pauta aqui vai ser discutida, vai ser conversada. Eu tenho que olhar o setor como um todo, e é isso que eu estou procurando fazer e fazendo, na verdade, Eu sou um homem de fazer, eu gosto de fazer acontecer, eu gosto de ver acontecer aquilo pelo qual estou trabalhando. Aquilo que for apresentado, eu quero respostas. Eu tenho como meio de vida, como modo de vida, melhor dizendo, ou filosofia de vida, eu não deixo ninguém sem resposta. Sabendo que o não também é resposta. O não posso também é. Não consigo também. E outra coisa que eu também sempre digo a todos que vêm a mim para fazer qualquer pedido: o não você já tem, certo? Só que todos que vêm falar comigo podem contar uma coisa: o não você já tem, mas a boa vontade também. Então, é praticamente aí um ponto decisivo para a solução, Já foi apresentada aqui a questão da tainha, Eu falei para ele no nome do almoço, falei assim, eu estou monitorando essa questão desde o momento que eu embarquei hoje no avião e desde sexta-feira, quando ainda estava no Chile. Eu, semana passada, estive no Chile, e eu desde sexta-feira estou acompanhando e hoje estou monitorando. Falei para ele, creio que no máximo, até 2h30 da tarde, eu tenho uma resposta positiva para tirar. Foi isso? E 2h30 da tarde eu mostrei para ele, só nem falei. Só mostrei no iPhone e falei, tá aqui, acabou a reunião da Câmara de Conciliação, tudo resolvido, tudo definido, vai ser assinado pelos 2 ministérios, e daqui as licenças já estão, as 44 licenças já estão prontas, liberadas, e nós vamos fazer chegar até aqui ao Estado. Então, aí os pescadores, a tainha, pode ficar tranquilo, não tem nenhum problema, já está resolvido. A questão que foi citada, a questão da aposentadoria especial, eu vou conversar com o presidente Renan, ou amanhã, ou na quarta-feira, mas na quarta, mas eu vou ver com o presidente Renan como é que está essa situação da aposentadoria especial. Ela foi aprovada na comissão, mas a pedido de 10 senadores, ela foi levada e vai ser levada para o plenário, ser votada no plenário. Então eu quero saber do presidente qual é aí a sensação disso, se é apenas uma questão política, sabe como é que é? Na eleitoral existem algumas pressões, algumas questões políticas que dificultam alguma coisa, mas eu vou conversar com o presidente Renan, provavelmente na quarta-feira, para que a gente possa dar uma posição mais certa, porque é justo, claro. Somado aí 48 anos embarcado, realmente, mas nós vamos tratar essa questão. A questão da rotulagem, eu estou até mais esquecendo aqui o discurso pronto, porque quando a gente vai fazendo as visitas, a gente vai tomando conhecimento das demandas, e as demandas pontuais são mais importantes que muitas vezes números e outras coisas. Mas a rotulagem também é um assunto que eu já me comprometi, e lá no almoço eu já tinha assumido o compromisso, mas perante os empresários já assumi o compromisso. Amanhã nós vamos ter uma reunião interministerial amanhã, uma reunião ministerial, e eu vou estar pessoalmente, certamente com o ministro Meriguera, uma pessoa que eu vejo com uma grande sensibilidade, é produtor, é da produção, e eu até citei isso no dia da posse. O ministro com quem eu mais conversei foi exatamente com o Meriguera. Enfim, o que eu não posso é
aceitar ouvir o Brasil ele perder para o Vietnã na questão da produção pesqueira. Simplesmente eu não consigo aceitar uma coisa dessa, né? Com a costa que nós temos, com a água doce que nós temos, a reserva de água doce, 12% da água doce do mundo está aqui no Brasil, 8.500 quilômetros de costa. Então, são coisas que a gente não pode aceitar. Agora, claro que muita coisa tem que ser arrumada, tem que ser ajustada. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Imagine, eu tenho falado isso, imagine você se a pesca nos últimos 30 anos, se ela tivesse a mesma atenção que teve a agricultura, a pecuária, tá? O que seria a pesca hoje? Primeiro mundo, com certeza. O Ministério da Agricultura tem 150 anos. O Ministério da Pesca tem 4 anos, ou 5 anos, foi formado em 2009, aprovado em 2009, 5 anos. Saiu do departamento com a superintendência, com a secretaria e está evoluindo. Mas é um bebê ainda, é uma criança. Claro que muita coisa tem que ser arrumada, tem que ser ajustada, mas vocês podem contar com o nosso trabalho, com o nosso empenho para isso. A questão também do Profrota, eu visitei lá a JS, junto com o Júnior, visitei o barco, que hoje está pronto só o casco, né? Quer dizer, a Anília já informou que sua linha já tem 5 milhões, né? E ainda serão necessários mais 12 ou 15 para concluir. Isso é recurso próprio, capital próprio. Quer dizer, isso mostra também, e foi citado outros casos aqui, mostra a valentia. Porque quando eu ouço a reclamação de vocês, eu estava na outra reunião, olha, tem hora, e eu tenho certeza que vocês passam por isso, tem hora que dá vontade de desanimar, não dá? Porque, pelo amor de Deus, é tanta coisa contra, às vezes coisas incoerentes, porque não até irracionais, até mesmo irracional. Então a minha proposta amanhã, concluindo a parte do ministro Neri, a minha proposta amanhã ao ministro é: ministro, suspende essa decisão, vamos criar um grupo de trabalho, vamos conversar os dois ministérios, vamos afinar isso, vamos colocar um período de transição, se é que realmente é necessário fazer isso. A nossa assessora já informou que nós temos uma lista, né? Uma lista grande das espécies. Então, poxa, você recebe uma notificação na sexta-feira, na segunda-feira está o executa-se. Pô, é complicado. Realmente a situação, como foi apresentada, é uma situação grave. E eu tenho sensibilidade para isso. Então, o que eu vou pedir ao ministro, vamos suspender isso, nós temos autoridade para isso. Vamos suspender, se for necessário, vamos articular, vamos até a Casa Civil, vamos falar com o mercadeiro, não sei. Nós temos que buscar a solução, do jeito que está, ficar assistindo acontecer e depois que estourar a manada, você tentar correr atrás, vai ficar difícil. Então eu vou falar para ele as implicações que eu ouvi, o que pode acontecer, o quanto é grave, o quanto é gravíssima essa situação. Então nós temos que pensar nisso. Então a gente vê esse tipo de coisa. Mas nós temos que trabalhar, como eu disse, para resolver, para realmente buscar as soluções. Então na questão, como eu falava, a gente ouve, a gente pensa, pô, peraí, rapaz, você quer produzir, você quer ser correto, você quer estar gerando emprego, tá alimentando, e você, diante de certas circunstâncias, é tratado como criminoso, que é aquela velha história que a gente ouve direto, né? Fortes suspeitas de superfaturamento. Quando vai lá, não é nada daquilo, mas o dano já foi causado. Não é verdade? O dano já foi causado. Temos que criar os mecanismos para destravar o nosso país, para poder crescer, poder crescer. Então, a atitude do Júlio e de outros que foram citados aqui mostra a força do brasileiro, né? O quanto o brasileiro acredita, apesar de tudo, apesar de todas, como eu costumo brincar, todas as bolas nas costas que a gente leva, né? Mas eu vejo que o pessoal acredita, investe, trabalha. Então, com respeito ao Profrota, já é um assunto que está lá como prioridade nossa. Nós estamos em dias finais da reformulação do Profrota, já conversamos com a parte econômica, já conversei com o presidente Hereda, ele já me pediu os
Então, nós vamos finalizar a questão da reformulação do Profrota, e eu tenho certeza que vai ser muito importante, que realmente a frota brasileira tem que ser renovada. Então, vocês podem contar comigo, vou ouvir, levando as demandas, vamos dar resposta a todas elas, e o setor da pesca industrial pode contar com o seu ministro da Pesca. Muito obrigado. Vocês viram aí, Manuel falando primeiramente, o Giovanni listando todos os problemas que o ministro vai ter que resolver, e logo aí vocês viram o pronunciamento do ministro. Como ele mesmo falou, a coisa tem que ser resolvida. Ele gosta de resultados. Tomara, ministro, tomara mesmo, porque o setor está carente de resultados, não é de hoje. Vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta. Manuel Xavier, como eu falei, se pronunciou no início, e no final do encontro, o Manuel entregou ao ministro também aquele famoso pedido, ou entregou um projeto sobre a lancha de resgate. Maneca, um dos pleitos entregues para o ministro nesta reunião foi o Citrapesca, que entregou referente ao socorro do homem do mar. A nossa querida e prezada e estimada e tão pedida lancha de resgate. O que a gente sabe é de que a gente está fazendo o nosso trabalho, correndo a quem quer que seja, tentando garantir aos trabalhadores da pesca, aos pescadores, a questão de uma embarcação para dar assistência e guarida ao pescador na hora que ele mais necessita, que é na hora dos acidentes e dos entraves na questão das embarcações pesqueiras, ou seja, seria um naufrágio e tudo mais. A questão de acidentes, de doença, tudo isso leva com que o pescador se coloque em desespero quando acontecem essas coisas. E nós não podemos mais assistir pescadores sofrendo, tripulações inteiras sofrendo por um acidente a bordo durante 20, 30 horas. É coisas demais para com o ser humano. O Brasil precisa mudar essa situação, em especial para com o setor pesqueiro. Inúmeros outros marítimos também têm essa dificuldade, mas o pescador está lá para defender o seu ganho do dia a dia, pela questão da sua família e também pela questão da sociedade para com o pescado. Agora, não podemos continuar trabalhando sem essa necessidade de termos e queremos ter, né, esse problema de termos uma embarcação. Essa embarcação é primordial para continuarmos sendo pescadores. Tá aí, Manuel. Parabéns pela iniciativa. Tomara que o ministro Eduardo Lopes consiga nos responder de maneira favorável a esse pedido. Porque, como ele mesmo falou, o não e o não posso também é a resposta. Tomara que ele chegue no final do mandato dele com esse projeto realizado. Conversamos também com Abrão Oliveira. O Abrão é um amigo nosso, podemos dizer assim agora, que nos elogiou durante a greve da sardinha. Ele estava em Brasília e acompanhou a greve através do nosso site. Abrão é uma pessoa incrível, simpaticíssimo, e o Abrão é coordenador do Comitê das Indústrias de Conserva da Associação Brasileira da Indústria de Alimento. Ele tem título, né? Então vamos ver o bate-papo que a gente teve com o Abrão. Desde o ano passado, para você ter ideia, até abril de 2013, a gente absorveu 34% daquilo que foi ofertado para a gente. Nós fechamos 2013 com 72 mil toneladas de sardinha comprada. Até abril foram 32 mil toneladas. E agora, até esse ano, foram 14 mil toneladas. Qual é a previsão para esse ano? Olha, é difícil você fazer uma previsão para a pesca, né? As incertezas da pesca são muito fortes, né? Ou melhor, então, deixa eu mudar a pergunta. Qual é a necessidade da indústria, então, para esse ano? Qual é a projeção da indústria para esse ano? Olha, a gente tem que entender o seguinte: o mercado brasileiro de conserva de sardinha, ele envolve algo em torno de 120 a 140 mil toneladas, não é? Daí que vem a necessidade da importação de matéria-prima, não é? Ou de produto acabado, obviamente, que vem as políticas para que favoreça a importação de matéria-prima e defenda contra um produto acabado, certo? Então, desse total, a indústria ela tem uma capacidade de absorção que ela é regular durante o dia.
Não adianta a gente ter uma super safra onde se concentre a captura em determinados dias e falte peixe no outro dia. Então, o que importa é a regularidade. Se a gente tiver uma regularidade da oferta, a gente vai ter uma importação 80% do que é capturado. O resto vai para o mercado. Esta regularidade, ela não seria sanada, então, vamos chamar assim, ela não seria resolvida se o setor captura e o setor industrial se unissem, então, e fizessem câmara de estocagem? Olha, a intenção desse seminário, desse terceiro seminário, é justamente a gente dialogar para encontrar essas medidas de regulação do mercado, tá certo? A questão de você ter câmaras de estocagem, do ponto de vista, vou falar industrial, envolve uma série de estudos de viabilidade econômica disso, não é? Hoje, no cenário que nós temos, no grau de incerteza que a pesca vem dos últimos 10 anos, a gente há 10 anos atrás pegava 17 mil toneladas, era inviável você pensar em câmaras de estocagem. Hoje nós capturamos 90 mil, 100 mil toneladas. Então se começa a haver a possibilidade disso, seja realizado pela indústria, seja realizado por terceiros, seja uma iniciativa governamental, ou seja dos próprios amadores, né? Então esse é um diálogo que, à medida que a produção, que no futuro, no médio e longo prazo, à medida que você percebe que existe essa viabilidade econômica para isso, aí sim eu acredito que vai acontecer naturalmente, isso é questão de tempo. Qual foi a tua opinião a respeito do ministro? Como ele está se comportando até agora? O que nos falta, não só na pesca, mas no governo brasileiro como um todo, essa postura de pessoas que chegam firme e que resolvem atacar os problemas com a verdade, não é? Assumir o fato e colocar, se possível ou não, a possibilidade de se resolver um problema. Essa é uma postura que a gente, no setor industrial, a gente mais precisa. É a definição clara das regras do jogo. Então, se você tem regras claras, fica fácil você se adaptar, seja a favor ou contra, mas a regra está estabelecida. O pior mundo que pode existir no negócio, em qualquer negócio, é essa instabilidade das regras. É o que está acontecendo, por exemplo, agora está se discutindo a questão das misturas, a questão da tainha. Tudo isso é que você tem um ativo, um investimento feito, um capital colocado numa embarcação e de repente aquela embarcação ela perde sentido, porque a regra não está clara. Então uma postura como a do ministro Eduardo Lopes agora colocada, uma posição firme, decisiva, isso é o que é o mais importante para a gente hoje no negócio. Abrão, então eu só tenho que lhe agradecer pela entrevista e a Voz Navegante está à tua disposição. Olha, Gaúcho, eu queria primeiro dar os parabéns a você pelo trabalho. Eu acho que é fundamental, gostaria de ver isso acontecendo nos outros setores do setor pesqueiro e da aquicultura brasileira. Para você ter ideia, no Equador, na cidade de Manta, que é uma parte da minha escola, em Manta, no domingo à noite, não se assiste nada sobre futebol, como a gente não. Se assiste sobre camarão e atum. Então, eu imagino o esforço que é para ter chegado até aqui, até esse programa, Quem me dera, eu divulgo bastante o trabalho de vocês, até para os outros que estão fora do negócio aqui em torno de Santa Catarina, mas no Pará, os alunos no Pará, as crianças, os jovens que estão começando no negócio, estudantes de engenharia de pesca, oceanografia, porque eu acho que é fundamental, é uma ferramenta nós chamamos de assimetria de informação. Você reduz essa distorção das informações na cadeia, e torna justo, equitativo o debate. Para mim, eu digo, porque durante a greve eu passei 15 dias em Brasília e desses 15 dias trancados dentro de casa, eu passei 15 dias ouvindo o programa de vocês, ouvindo as posições do Manequinho, ouvindo o Sabaná, eu vi todas as entrevistas relacionadas à questão da greve. Achei que seus posicionamentos são posicionamentos neutros, Então eu desejo sucesso, saúde a você, a sua família, E a todos que estão fazendo o programa, eu sei que tem uma equipe lá para lhe ajudar. E parabéns pelo trabalho, sucesso. Só resta agradecer, depois desse elogio todo. Eu só quero que você saiba que o programa e o site sempre foram feitos olhando para o setor como um todo. Tanto desde a captura, desde o pescador lá, até a hora que o peixinho cai na mesa do consumidor. Eu acho que esse setor, como disse o ministro, não se pode conceber um país com 8.500 km de costa, com água adoidada no seu interior, ser tão maltratado assim quando se refere ao setor pesqueiro. Então o programa tem esse intuito, sempre teve, a Voz do Navegante como site também,
E, mais uma vez, eu te coloco ele à disposição. Quando tiver qualquer tipo de novidade, é só mandar pra gente que a gente divulga. Maravilha, maravilha. Parabéns aí, sucesso. Tá aí, uma entrevista rápida, mas eu anotei uma coisa que o Abrão falou. Definição clara da regra do jogo. Isso faz tempo que o setor precisa. Definições claras com o setor de captura com a indústria com o setor de captura, a indústria com o governo com a parte de captura, com o armador. Toda essa informação tem que ser objetiva, clara e correta. O que é que foi capturado, as pesquisas têm que ser claras, enfim, os números de captura têm que ser ditos com clareza, não pode ter nenhum tipo de ruído nessa comunicação, porque senão a coisa não vai funcionar. E para o setor ser encarado com seriedade, pelo governo brasileiro, pelo governo desse país, tem que começar aqui a seriedade. A seriedade tem que começar aqui com a gente. Dados e informações claras e precisas. Aí todo mundo começa a trabalhar de uma maneira séria. Tá aí. Definição clara da regra do jogo. Ok, Abrão. Então, muito obrigado pelos elogios e estamos, como eu falei na entrevista, à disposição da Bia sempre que vocês precisarem. Um grande abraço a todos e até domingo que vem ou a qualquer momento pelo site www.avozdonavegante.com.br. Tchau, tchau.